Antes eu vou convocar de novo o Fenelon Rocha, que vai trazer para nós informações sobre a reforma da Previdência, né, Fenelon Rocha? Esse assunto tem incomodado, tem ocupado muito os meios de comunicação por dois motivos. Primeiro, afeta as contas públicas e afeta a realidade do brasileiro. A ideia também agora, Fenelon, trazer essa informação hoje na Rádio Cidade Verde, é que os governadores não querem economia para amanhã, daqui a 10 anos ou 20. O negócio está complicado hoje, né, Fenelon? Está complicado hoje. Então, a reforma da Previdência é importante para os estados? Muito importante. Agora, os estados têm urgências que eles precisam resolver. Então, na negociação dos governadores com Rodrigo Maia, por exemplo, é que seja assegurado algum ingresso de recursos. Então, os 4 pontos destacados ontem, por exemplo, pelo governador Wellington Dias, nenhum deles se refere à questão previdenciária, se refere até à questão fiscal, tributária, porque a preocupação é ter caixa agora. Vamos ter uma lembrança, né, Joelson? Uma das possibilidades de fazer caixa pelos estados é a mudança de alíquota, que a reforma da Previdência vai permitir. No caso do Piauí, nem isso, porque o Piauí já fez uma mudança de alíquota. Então, o que é que o governador quer? Quer uma negociação, o governador Wellington Dias, falando em nome dos governadores do Nordeste, particularmente, quer entendimentos que gerem o ingresso de recursos para os estados já, porque eles precisam enfrentar o déficit. Esse é um dos assuntos que Délio Rocha vai trazer para nós direto de Brasília. Délio já está na capital federal e fala ao vivo, correspondente da TV Cidade Verde, do Jornal do Piauí. Délio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson, para o Fenelon Rocha, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Existiu uma expectativa para essa quinta-feira que fosse apresentada a versão definitiva do texto da reforma da Previdência que será votado na comissão especial. Mas isso não aconteceu, aliás, a sessão que estava marcada para essa reunião, para hoje, acabou não acontecendo. Enquanto isso, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, vem trabalhando muito para costurar um acordo que leve a uma versão definitiva desse texto. E agora o que a gente pode afirmar é que essa votação não vai acontecer mais essa semana, vai ficar só para a próxima terça-feira. E enquanto isso aí, muitos trabalhos nos bastidores, e é o que a gente acompanha na reportagem. O deputado Samuel Moreira prepara os últimos ajustes em seu relatório para garantir maior apoio ao texto da reforma que será votado na comissão especial. As emendas visam contornar divergências e uma delas envolve a inclusão dos servidores municipais e estaduais na PEC da Previdência. O deputado Marcos Aurélio Sampaio, do MDB do Piauí, diz que o diálogo é essencial para diminuir a rejeição e viabilizar um texto que possa ser aprovado por deputados e senadores. Precisa um entendimento da casa, dentre todos os líderes de partido, entre todos os partidos aqui, seja de esquerda, seja de centro, seja de direita, para que essa reforma da Previdência ela seja palatável para a sociedade, consiga ser cumprida pelo governo e que atenda todos os segmentos da sociedade e atinja um bem comum para o Brasil. Mas é preciso um entendimento também regionais. Os governadores eles têm que decidir se são favoráveis ou se não são favoráveis à reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, procura um entendimento. Ontem ele conversou com governadores do Nordeste e se reuniu com líderes de vários partidos, mas sem chegar a um acordo sobre o texto que deve ser colocado em votação. A reunião marcada para esta quinta-feira na comissão especial foi cancelada em função de um novo encontro de Rodrigo Maia com lideranças partidárias. O presidente da Câmara vem trabalhando para conciliar interesses e para contornar divergências, principalmente entre parlamentares do chamado Centrão e alguns governadores. Mas o impasse continua. Enquanto isso, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, cita alguns ajustes que devem ser feitos no relatório do deputado Samuel Moreira e destaca a importância de se manter estados e municípios na reforma da Previdência. Nós temos hoje quase 19 estados com gestão fiscal complicada e Previdência é um assunto muito importante que amplia
o gasto corrente de maneira muito significativa. Qual é a preocupação nossa? Se estados e municípios não fazem parte desse substitutivo, daqui a 2, 3 anos, vários estados brasileiros estarão lá na porta do Ministério da Economia pedindo socorro para a sua sustentação. Para o deputado Marcos Aurélio Sampaio, é preciso chegar a um entendimento devido ao profundo impacto da reforma da Previdência na vida dos brasileiros. Vai ter mais recursos para investimento, vai ter mais recursos para a educação, para a saúde, para a segurança e, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir garantir uma segurança jurídica para aqueles que, quando se aposentarem, eles realmente recebam sua aposentadoria. Joelson, está aí muitos parlamentares, né, defendendo a reforma da Previdência, falando da importância dessa reforma para o Brasil voltar a ter crescimento, mas a gente viu também que há um impasse. Eu estou ao lado da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, deputado que está faltando para se definir, para se chegar a uma versão final do texto que será votado na reforma na comissão especial. Boa tarde. Muito boa tarde Joelson, boa tarde a todos. Olha, eu acho que muito especialmente esse diálogo entre o governo e o Congresso Nacional. Sem esse diálogo não haverá viabilidade de se votar. Então, cada declaração mal colocada, por exemplo, do ministro da Economia ou de algum representante do governo, repercute muito aqui dentro dessa casa. Então, nós temos que ter este cuidado de entender a gravidade do momento, de entender a necessidade de que todos nós tenhamos como objetivo resolver a questão da Previdência. A Previdência precisa ser sustentável, não adianta mantermos regras que, ao longo do tempo, se mostrem inviáveis e terminar por sacrificar, não é, o futuro de muitas pessoas. Eu digo sempre que trabalhar com a Previdência é um pacto entre a geração atual e as gerações futuras. Nós não podemos perder isso de vista absolutamente. A senhora falou muito em diálogo e eu queria aqui destacar que essa semana na Comissão de Constituição e Justiça a senhora abusou do diálogo, digamos assim, para aprovar alguns projetos de sua autoria e foi bem sucedido. Graças a Deus, foi uma semana excelente, nós conseguimos fazer tramitar e aprovamos 5 projetos extremamente importantes. Um deles trata do incentivo incentivo fiscal para as pessoas que trabalham com a questão da irrigação, questão de abastecimento d'água para humanos, né? Uma diminuição na alíquota que já havia, mas acontece que esse incentivo ele só funcionava para aquelas pessoas que estavam colocadas que usavam, né, da energia de 6 horas da tarde, né, até as 6 da manhã. Então agora não, são 8 horas e pouco de energia com a alíquota mais baixa durante todo o período. Também aprovamos um projeto de lei que trata do princípio da insignificância. O princípio da insignificância é aquele que diz que pequenos crimes, pequenos desvios, né, de conduta, eles têm que ser vistos dessa forma. Não se vai apenar alguém porque, por exemplo, utilizou indevidamente o combustível de um carro, alguém que suprimiu uma folha ou outra de papel em uma repartição pública. Então, esse princípio da insignificância já estava muito presente na jurisprudência, os juízes já aplicavam, mas ele não estava dentro da nossa legislação. Agora vai estar dentro da legislação, podendo trazer os benefícios que isso podem trazer, inclusive no desencarceramento. Né? Você vê absurdo alguém que está preso porque furtou uma galinha, por exemplo, e alguém que furta milhões, não. Então, o princípio da insignificância, ele vai trazer muito benefício, né, para o nosso sistema jurídico. Né? Deputada, na próxima semana o pacote anticrime vai estar aqui em destaque no Congresso Nacional. A senhora coordena um grupo de trabalho, né, que trata deste assunto. Só que a gente tem acompanhado aí o envolvimento do ministro Sérgio Moro, né, nesse caso do vazamento feito pelo site The Intercept Brasil. E até que ponto, deputada, isso pode interferir na tramitação desta matéria, já que o ministro Sérgio Moro, ele aí é um dos idealizadores, né, um dos autores desse projeto?
Olha, no organograma da comissão, absolutamente. Nós tivemos 15 dias agora de intervalo, a fim de que os parlamentares que são membros da banca lessem o relatório do relator, é um relatório que tem mais de 200 páginas, muito complexo. Então, nós demos 15 dias a fim de que todos lessem, para que a gente possa, na próxima terça-feira, já sentar cada um, sabendo o que é que aprova, sabendo o que é que rejeita, sabendo o que pretende que seja modificado. Então, da nossa parte, não. Talvez, e aí, assim, para a gente ter um compromisso bem grande com a verdade, a gente percebe que os parlamentares, a bancada que é ligada ao ministro Sérgio Moro, deu uma arrefecida, né? Era uma bancada que pressionava muito, que exigia muito cumprimento de horários e de pautas, e você percebe que ela deu uma arrefecida. Mas de sorte é que realmente essa semana foi um foco muito grande na Previdência. E não dá para você ter as duas comissões funcionando com a mesma intensidade dentro dessa casa. Então, na medida em que a Previdência avança, o pacote anticrime dá uma esperada, depois o pacote anticrime avança, e nós estamos conseguindo equacionar isso tudo bem direitinho. Deputada Margarete Coelho, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. Joelson, eu volto com você. Certo, obrigado, hein? Délio Rocha, obrigado, Délio, direto de Brasília, trazendo as informações para nós da capital federal. Obrigado também à deputada federal Margarete Coelho. Quero agradecê-lo, Fenelon. Sempre um prazer. Sempre um prazer tê-lo aqui também. Fenelon Rocha, trazendo detalhes da política no Brasil e no Piauí.